Fala pessoal, tudo bem com vocês? Conforme a gente já tinha agendado, hoje se dá início a nossa live sobre traumas pós-assalto, situações de risco, situações de perigo. Eu vou agora aqui fixar o nosso tema, enquanto o nosso convidado, que já está chegando, o Jorge já chegou aqui. Pessoal, deixa eu fixar aqui o tema. Jorge, eu vou chamar logo você aqui. Jorge, enviei aqui a solicitação para você. Coloca aqui, superando traumas. Opa, meu irmão. Buenas, tudo bom, meu irmão? Buenas. Obrigado pelo convite, muito bom estar por aqui. Positivo. Você é um parceiro de longas datas. Você está me ouvindo bem? Tá? Como é que tá a conexão aí para Alto e claro, vocês? tá tranquilo, tá ouvindo bem. Per- Perfeito. Pessoal, que está chegando agora, por gentileza, clica aqui nessa setinha. Vamos disparar aqui o convite para as pessoas que estão online agora participarem. Faça isso aí pelo menos para umas 30 pessoas. E aí, de repente, você vai estar ajudando uma vida a ouvir essa mensagem que o Jorge vai trazer aqui para a gente. Enquanto isso, Jorge, se apresenta aí para o pessoal. Boa Você é um convidado ilustre. nada Enquanto a gente disso. vai fazendo o convite, aí você vai se apresentando. Pessoal, boa Tá noite. contigo. Eu sou Jorge Frei, eu sou criminólogo, estudo comportamento humano há 36 anos. Isso significa que eu estou ficando velho. O comportamento humano ele é fascinante e dentro desse universo, o comportamento humano desviante, né, aquilo que faz com que a gente precise usar uma lupa para enxergar melhor, para enxergar com mais precisão. Então, temas como o luto, a depressão e o suicídio, a psicopatia, a psicologia da mentira, são os meus campos de estudo. É onde eu mergulhei mais fundo para entender melhor a mente humana, como ela funciona. Então, nesse momento que a gente está vivendo, eu espero poder ajudar a que vocês entendam como é que se processa esse luto coletivo por conta do Covid e esse luto individual gerado por algum tipo de trauma. Então, perguntem o que quiserem, eu responderei o que puder. Maravilha, Jorge. Eu gostaria de iniciar aqui a nossa conversa, até contando um pouco de uma experiência que eu tive e que talvez muitas pessoas aqui no nosso país já passaram, que trata-se de um assalto. No ano de 2010, eu estava chegando na minha casa, quando de repente eu fui abordado por dois indivíduos armados que me renderam e me fizeram refém, eu e minha família. Nessa época eu era noivo e o que aconteceu foi que eles roubaram tudo que eu tinha comprado do noivado para o casamento, levaram tudo. E quando a gente se deparou com a situação, já estava. Quando a ficha caiu, nós estávamos já 2 horas em poder nas mãos desses bandidos, né? E na hora, assim, de sangue quente, você não sente tanto medo, você não sente. Você tem até um medo, né? Mas é algo como se fosse controlado, eu não sei bem explicar. Eu sei que depois que tudo se acalma, é que vem aquele baque, né? Aquela queda, vem todo aquele problema. E eu gostaria que você explicasse isso para as pessoas, porque tem muita gente que não supera isso, né? Não trata isso, não supera, e eu acredito que fica convivendo com isso, né? A minha mãe, por exemplo, eu acredito que ela não superou totalmente, isso foi em 2010, mas ela desenvolveu, por exemplo, síndrome do pânico. Ela não gosta de sair de casa para nada, é um sacrifício para ela sair de casa desde que ela passou por esse tipo de situação. E aí eu queria que você explicasse para a gente, o pessoal que está aqui acompanhando, o pessoal que está chegando agora, clica aqui nessa setinha, encaminha aí para os teus seguidores, teus amigos, para ouvir essa mensagem aqui do criminólogo,
terapeuta comportamental George Fry, superando traumas pós-assalto. Tá, vamos lá. A questão que você colocou, e lamento saber que você também, né, faz parte dessa estatística triste, né? Que ninguém está imune, independente da cidade onde more, da classe social. As pessoas não existe nenhuma garantia real de que nunca irá acontecer com você. Pegando aí sua fala, seu depoimento, você estava se preparando para casar e você passou por uma situação de perda. Você perdeu a liberdade naquele momento, o seu direito de ir e vir, você foi tolhido disso porque a sua vontade ficou subjugada à dos criminosos, e aquilo que você estava construindo com tanto esforço, com tanto carinho, que era o enxoval do seu casamento, foi subtraído, tá? Já temos aí 3 pontos de dor e de luto, tá? Ver pessoas que você ama em risco, se não me engano, sua atual esposa e sua mãe. No caso, minha esposa não estava, mas estava o meu padrasto, estava cirurgiado da mão, e minha mãe que desmaiou na hora. Pois é, você vivenciou e presenciou um mal-estar de sua mãe, que ainda bem que foi só um desmaio, né? Mas tem gente cujo coração não aguenta esse impacto emocional. E quando você disse que não sentiu medo na hora, isso se dá por conta do nosso mecanismo de sobrevivência. Nosso sistema límbico, né, que ativa o modo de fuga ou de luta, ele está ali pronto para isso. Nós adultos achamos que somos racionais o tempo todo, porque nós conseguimos explicar as coisas, porque nós conseguimos minimizar e contemporizar. Não é bem assim. O adulto que você é hoje, que eu sou hoje, que nossa audiência também é adulta, ela é o acúmulo de vivências e de experiências desde quando era bebê, criança, adolescente, jovem, vida adulta. Então, muitas vezes, quando nós somos crianças, nós temos medo de coisas abstratas, medos que vão desaparecer quando a nossa razão entra em cena, quando nós ficamos mais velhos. O medo do escuro, medo do bicho-papão, medo da mula sem cabeça, vários medos infantis que, quando você fica maior, você racionaliza e acaba vendo que não era necessário ter aquele medo. Quando a pessoa sofre um trauma, um assalto, um sequestro, uma situação limite, né? Um acidente de carro, alguma coisa que impacta emocionalmente muito fortemente ela, você adulto foi atingido, e nessa reverberação, o jovem, o adolescente, o pré-adolescente e a criança que estão dentro de você também foram atingidos. Qual o resultado disso? Sua versão adulta, racionaliza e consegue superar. A sua versão criança, muitas vezes, volta a sentir um medo, e esse medo, ele continua latente, ele continua vivo e influencia o comportamento do adulto. Por isso que existe a síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? É todo o seu sistema funcionando num alerta máximo por um medo, na grande maioria das vezes, irreal, inconsistente. Então, o coração... Eu já tive síndrome do pânico, não sou imune, ninguém é imune a isso. Foi nessa minha querida e amada João Pessoa, sou apaixonado por essa cidade, e estava no quarto de hotel e tive do nada, a sensação de que ia morrer. O coração disparou, comecei a suar, não conseguia respirar, porra, do nada. Muitas vezes o gatilho acontece lá atrás, e você, quando está se preparando para dormir, para jantar, para começar o dia, aquilo atropela você. Então, a síndrome do pânico, muitas vezes, o gatilho que faz com que você sinta isso foi acionado lá na infância e não foi desarmado. Então, esse medo, esse trauma, essa situação dolorosa continua acompanhando você. As pessoas que sofreram esse tipo de estresse, chama-se estresse pós-traumático
aquela situação onde você não consegue, por mais que esforço você faça, por mais racional que você tente ser, você não consegue superar, você não consegue dar um fim àquela dor que pode ter acontecido há um ano, há 5 anos, há uma década. Então, em explicações preliminares é isso aí, mas me interrompa porque eu falo demais. Não, tá, sua linha de raciocínio tá perfeita. Estou aqui refletindo, porque me recordo que nessa mesma noite do assalto, quando eu fui dormir, eu acordava, nesse dia minha noiva foi, minha então noiva foi dormir lá em casa, e eu acordava durante a noite dando, assustado, com grito, sabe? É, e coisas assim como se fossem involuntárias. E eu Revivendo conversando, aquelas cenas, né? isso, e é como se você não conseguisse tratar aquilo que ficou interno, que já passou, que não está mais vivenciando aquilo, mas a sua mente, ela fizesse questão de repetir o momento, né? Isso é normal acontecer, ou isso é de pessoa para pessoa? Não, isso é normal. Depois que você passa por um trauma, o nosso subconsciente ele, ele fica reproduzindo aquela cena ou do assalto, ou do acidente de trânsito, ou da situação que provocou o sofrimento. Ele fica repetindo porque ele ativa o sentimento de culpa. Por mais louco que isso pareça, mas o seu subconsciente pode jogar para o seu consciente alguns questionamentos como: e se eu tivesse dado mais uma volta no quarteirão? E se eu não tivesse acelerado tanto para chegar em casa? Não Se eu não tivesse coincidiria, saído de casa, se eu não tivesse saído de casa? isso que você fala faz muito sentido, porque na época minha mãe mesmo dizia, tá vendo? Tanto que eu disse para você não sair de casa, Pois é. entendeu? Foi a primeira frase que ela disse na hora. Aí fica parecendo que ela estava prevendo isso. Se ela dizia isso sempre, Uhum. em algum momento ela poderia ter acertado. Ou poderia continuar dizendo até você completar 100 anos e ela 130. Mas se você é como se você olhasse para o céu e dissesse: ah, hoje vai chover, hoje vai chover, hoje vai chover. O verão vai passar e vai chegar um período de chuvas e até que caia uma água do céu, você diga: ah, tá vendo? Não disse que ia chover? É mais ou Choveu. menos isso. Tá? O, como é que a gente pode trabalhar isso? Né? Como é que a gente pode trabalhar essas dores? Primeiro, não deixando que ela vire um tabu. Né? Isso não pode ser um assunto proibido. O ideal é que as pessoas que passaram por isso conversem entre si e tragam outras pessoas para a conversa. Mas não é só reproduzir o drama, não. Muitas Uhum. vezes é ter essa possibilidade de compartilhar com outra pessoa que já passou por situação semelhante, e você acaba vendo que, pô, eu não fui o único a passar por isso. Existem pessoas que passaram e estão ou melhores ou piores do que eu. Isso significa que essa troca vai posicionar você emocionalmente. Mas eu, em comparação com fulano, que já passou por isso, eu estou muito melhor, porque ele ainda não consegue dormir, ou só dorme com medicamento, não sai de casa. Então, você sente que está progredindo, ou o inverso. Fulano já passou por isso e voltou a uma vida normal. Então, se ele voltou a ter uma vida normal, eu também posso. Então, conseguir esse parâmetro ajuda a restabelecer a sua confiança. Nós temos aqui uma pergunta, Jorge, Vamos lá? de Daniel. Daniel colocou o seguinte: existe um tempo padrão para o indivíduo absorver um episódio de estresse pós-traumático? Boa pergunta. Sim, existe o ciclo do luto, tá? Eu vou dar um exemplo mais doloroso, porque a gente sai do macro para o micro, ok? Quando nós perdemos uma pessoa que amamos, o primeiro ano, que é o primeiro ciclo do luto, ele é devastador, tá? O primeiro aniversário da pessoa sem ela, o primeiro Natal, o primeiro Réveillon, né? Essas datas, primeiro Dia das Mães, o Dia dos Pais, o primeiro ano é devastador. Você ainda está sangrando, aquela ferida ainda está aberta.
o luto ele começa a processar uma cicatrização e aí aquela hemorragia passa a ser só uma ferida. Com o tempo ela vai virar uma cicatriz. A cicatriz nunca vai sumir, mas ela vai parar de doer e de sangrar. Então, Daniel, saindo do exemplo máximo, que é perder alguém que a gente ama, e vindo para um exemplo mais rotineiro, que é um furto, que é um assalto, que é um susto no trânsito, que é alguém bater em você, cair de moto, né? Essas coisas que disparam os sentidos da gente. Imagine que a cada vez que você assistir um noticiário ou alguém contar uma história parecida, a sua história, a sua dor virá à tona. E aí, de um momento onde você não conseguia nem falar a respeito, porque lhe dava uma angústia, ou lhe dava muita raiva, ou qualquer que fosse a emoção forte, desse momento em diante, você vai começar a perceber que eu já consigo falar a respeito, eu já consigo ouvir a história de alguém sem que isso dispare os gatilhos, né, internos meus e eu volte a sofrer. Então, é um processo e ele leva de 12 meses a 24 meses. Então, esse ciclo de 2 anos do luto, ele não é uma regra rígida, porque nenhuma regra rígida pode ser aplicada ao comportamento humano. Nós somos seres muito semelhantes, mas com individualidades muito latentes, muito evidentes. Então, nós processamos a mesma coisa em situações diferentes. Existe um outro comportamento humano que é muito interessante, que não tem a ver com medo, tem a ver com um sentimento de imortalidade. Imagine que num acidente de aéreo ou de trânsito, você estava envolvido, pessoas vieram a falecer e você sobreviveu. Foi o único que sobreviveu. Aquilo traz para você dois sentimentos muito fortes. Um de alívio, porra, agradecer a Deus e me reconectar com a fé, aproveitar para pedir perdão a quem eu magoei, aproveitar para me livrar de coisas supérfluas. E o outro sentimento é de urgência. Aquele sentimento de que eu preciso, já que a morte passou tão perto, eu preciso viver tudo que eu não vivi até agora antes que ela resolva voltar. Isso pode ser bem percebido à medida em que esse lockdown, esse medo, né, coletivo, mundial, em relação ao vírus chinês, que ele foi arrefecendo, né? As pessoas começaram a ser vacinadas, a imunização começou a funcionar, né, por quem contraiu. Eu mesmo passei quase 10 dias hospitalizado, fiquei muito mal e voltei, até porque vaso ruim trinca, mas não quebra, né? E logo no começo da pandemia, eu estava conversando com uns colegas psicólogos e eles colocaram o seguinte: existe muito do sentimento da mola encolhida. Se você pegar uma mola e começar a comprimir, quando você soltar, ela vai expandir de vez. Trazendo isso para a nossa realidade, as pessoas estavam sem visitar os parentes, sem passear no shopping, sem ir à praia, porque os tiranos, né, prefeitos e governadores, de forma muito arbitrária e não científica, proibiam as pessoas de estar ao ar livre, respirando ar puro, e elas deviam ficar em casa respirando com máscara dentro do quarto. E isso era mais saudável do que ficar na beira-mar, respirando, levando sol, melhorando sua quantidade de vitamina D, etc. e tal. Mas, beleza. As pessoas não estavam indo para a praia, não estavam indo para as festas, comemorando aniversário, comemorando Natal, comemorando Réveillon, Carnaval, São João, que aqui na nossa região é tão forte. Isso é o mesmo movimento da mola encolhida. Então, à medida que as coisas foram sendo liberadas, as pessoas começaram a beber e a festejar como se não houvesse amanhã. E aí tem, lógico, os excessos, ou o excesso de restrição, ou o excesso de expansão, de comemoração, trazem problemas, né? Exatamente. É como se algo ficou ali na expectativa de uma brecha para sair, quando sai todo mundo de vez. E isso gera Viva, outro problema, sobrevivi. né? E uma outra pergunta que eu queria fazer aqui, Jorge, ainda sobre esse assunto,
ah, talvez não, eu tenho certeza, né, que você internalizar isso sem esse trauma, né, esse problema, essa dor, sem procurar ajuda de conversar com uma pessoa, isso pode causar doenças psicossomáticas ou outros tipos de situações que vão lhe prender pro resto da vida, né? Vai te deixar preso dentro de si mesmo e com o tempo você vai esquecendo, mas o problema está lá. Isso pode acontecer Excelente também. colocação, excelente. Somatização das nossas dores, somatização, traduzindo, quando você sente alguma coisa negativa, dor, medo, raiva, e você não trabalha bem isso, e o trabalhar bem isso pode ser um suporte de um profissional de saúde mental, uh, uma espiritualização melhor sua, né? Você ser menos centrado em si mesmo e mais conectado com as energias cósmicas. Chame isso de Jeová, de Jesus, de Maomé, do Criador, do Eterno, do que for. Não estou falando de religião, estou falando de religiosidade e de espiritualidade, tá? Para não ficar aquela coisa bitolada. Quando você não consegue externalizar isso aí, seu corpo adoece. É isso que significa somatização das dores. O corpo, isso pode gerar uma dor de cabeça, isso pode gerar aquele travamento do pescoço, né, um travamento muscular, isso pode gerar úlcera, isso pode gerar cárie, porque você começa a baixar suas imunidades e perder cálcio, e pode gerar câncer. Então, imagine, de uma dor de E a cabeça a questão, um câncer, é, pode falar. e a questão assim, da depressão, isso também pode causar uma depressão? Vamos lá. Lá no começo eu falei que a perda, né, o assalto, a situação limite, ela gera um sentimento de luto. Luto é perda, ok? Não é só o bem material que foi perdido, é a sensação, a dor emocional também. Então, luto é perda. O luto mal resolvido, o luto negado, a pessoa se nega a aceitar que sofreu, que aquilo está doendo, que aquilo está incomodando. O luto mal resolvido pode levar a pessoa à depressão, a um estado de depressão real, química, não é tristeza, né? Não vamos confundir tristeza com depressão. Depressão Como é um também a pessoa não, desbalanceamento químico. Oi. como também a pessoa não se permitir viver o luto, né? Não se permitir viver o luto isso tem outro. Só completando esse raciocínio, eu vou Uhum. voltar para essa sua questão, que é importante também. Uma depressão não resolvida, ela pode se aprofundar, tornar-se patológica, e aí uma pessoa com alta depressão, ela começa a ter as ideações suicidas, ela começa a pensar na morte. Não porque ela sinta algo de atraente na morte, mas porque a dor física e a dor mental que ela está sentindo são tão fortes que a morte pode parecer um alívio. Ela Uma faz uma cura, né? falsa promessa de alívio dessa dor que já está insuportável hoje. Ok? Voltando para aquela questão que você colocou do luto mal resolvido, aí eu volto ao exemplo da perda de alguém importante. Né? Morreu alguém que é importante para a pessoa, seja um parente, seja um amigo, vá para o seu próprio bem, vá ao funeral. Não caia na armadilha de dizer, não quero ir, não vou, é muito ruim. É um amargo que vai ajudar você. Você precisa ir ao funeral, seja para a cremação, seja para o enterro. Você precisa se despedir daquela pessoa. Você precisa ver que aquela pessoa teve um fim, né? Ou ela vai ser enterrada, ou ela vai ser cremada, e você vai voltar para a sua vida. Dói, mas esse remédio vai fazer com que cicatrize mais rápido. Onde é que está a armadilha? Quando a pessoa se nega a vivenciar essa experiência, a ir a um funeral, a acompanhar o velório, né, prestar as últimas homenagens, ela não foi. Então, o danado do subconsciente começa a processar o seguinte: fulano não morreu. Fulano não morreu. Se eu não vi que estava morta, ela não morreu de verdade. Ela está viajando. Ela pode chegar a qualquer momento. Que bobagem vocês acreditarem nisso.
Por mais maluco que isso pareça, o nosso subconsciente está trabalhando isso. Então, nesse processo de negação, não vivenciar o luto faz com que você só prolongue o seu sofrimento e dificulte esse ciclo, né? Ele pode, teoricamente, ele vai amenizar e vai começar a ficar suportável depois de 2 anos. Mas existem pessoas que se negam a admitir a partida daquele ente querido, daquele ente amado, e aí esse luto pode se prolongar para 2, 3, 10 anos, a vida inteira. A vida toda, né? E A a vida pessoa toda. não vive, Com né? Fica a saudade, né? amargurado, a pessoa fica amargurado, travado, né? Não prospera, né? Amargurado, Em nada. travado, revoltado porque o mundo seguiu, porque o dia seguinte aconteceu, porque as pessoas Uhum. continuaram a viver. Então, é mais ou menos como se ela pensasse: pô, que injustiça, eu estou sofrendo tudo isso e as pessoas continuam rindo de piadas, continuam respirando, continuam comendo, continuam viajando. Que absurdo! Mas, por mais absurdo que pareça, o nosso sentimento ele não é guiado pela racionalidade, ele é guiado pela dor, ou pela euforia, ou pelo medo. É isso que baliza a vida da gente. É aquela situação também das crianças desaparecidas, né? Para os pais das crianças desaparecidas, ele quer uma resposta, né? Eles querem uma resposta se está vivo, se não está, se está morto, quer encontrar o corpo, né? Para fechar um ciclo, talvez, né? É exatamente Porque isso. fica essa interrogação para o resto da vida, a pessoa não vai viver. As crianças desaparecidas, ou as pessoas que morreram, sei lá, na explosão de um avião sobre o mar, no incêndio que não deu para recuperar nada. Muitas vezes, o funeral dessas pessoas acontece, mesmo que não haja o corpo ali, mas colocam no caixão lembranças, né? Uma foto, a camisa do time, a bandeira nacional, sei lá, as coisas que lembravam aquela pessoa, que tem a ver com aquela pessoa. Esses objetos são colocados lá no caixão, o caixão é fechado e o funeral acontece exatamente como eu tinha dito antes, para que as pessoas presentes possam se despedir e possam deixar vazar essa dor. É por isso que se você, como você disse, se não fecha o ciclo, Sim. você vai revivendo isso pelo resto da vida. E não tem coisa pior realmente do que você não conseguir fechar um ciclo, né? Em tudo. Não Relacionamento, um trauma, né? Um relacionamento também pode gerar um trauma, né? E é muito saudável, eu acredito, quando você consegue colocar um ponto final nas coisas, por mais doloroso que seja, mas você está ciente do que está acontecendo, né? E ali você começa a superar. o danado das relações tóxicas é isso. Você, às vezes, enxerga aí um casal que só vive brigando, só vive se alfinetando, se insultando, até partindo para agressões físicas. E aí eles se separam, mas passam muito pouco tempo separados, porque o combustível que move a vida de cada um deles é esse estresse, é essa fúria. Então, daqui a pouco eles estão com um tanque vazio, aí voltam a se relacionar, voltam a queimar esse combustível tóxico e a vida vai passando e eles vão levando isso adiante. Um outro ponto que nós humanos buscamos sempre, que Freud dizia, que nós estamos sempre buscando o prazer da primeira vez. E aí vamos expandir essa noção de prazer, o prazer de ter experimentado um chocolate pela primeira vez. O chocolate dispara um monte de química no nosso corpo que nos dá aquela alegria, né? A alegria e o prazer de ver o mar pela primeira vez, de, sei lá, todas as alegrias que você teve uma vez, nós buscamos repetir aquele padrão. A questão é, o primeiro chocolate que você comeu, ele trouxe todas aquelas alegrias e você quer comer um segundo, e um terceiro e um quarto, tanto porque é gostoso, tanto porque você busca aquilo. Só que o segundo, terceiro, quarto, o milionésimo chocolate, ele vai trazer alegria num patamar sempre inferior ao da primeira vez. Não há como você conseguir O igualar. efeito já é diferente, né? Já é diferente. O corpo já processa aquilo.
não é o espantamento da primeira vez. Uau, que é isso? Que coisa maravilhosa é essa? Então, isso vale para alimentos, isso vale para emoções, isso vale para a sensibilidade física mesmo. Primeiro beijo. Então, uma relação tóxica é aquela que o começo foi maravilhoso e depois começou a deteriorar, mas eles ficam juntos ainda, algumas vezes, porque querem buscar, querem retomar aquele começo maravilhoso. É isso que provoca esse ciclo. E o que dizer das pessoas, por exemplo, que elas ficam com. Eu acho que é natural, né? Até você ficar com desejo de vingança num trauma geral, por exemplo, por um assalto. Até que ponto isso é saudável, esse desejo de vingança mesmo, assim, de justiça? Tá, vamos falar em vingança, né? Porque a justiça já é um conceito da nossa civilização. E a Uhum, vingança, ela é um sentimento que faz parte do ser humano, sim. tá? É, não estou defendendo a vingança, estou explicando que esse sentimento visceral ele é anterior à noção de direito, de justiça, do contrato social, de tudo isso. É um sentimento como medo, um sentimento como Normal. inveja, alguma coisa assim. Certo. Tratá-lo como uma coisa absurda é você ignorar uma pulsão forte como essa. Não dá para embarcar nisso aí porque é uma fria. Ah, quando você é machucado por um assalto, falo nem fisicamente, só emocionalmente, você quer devolver essa dor para quem gerou. E quando essa pessoa que assaltou você desapareceu no mundo, você busca os semelhantes a ela. Então, não tem aquela história que todo gato é pardo, né? À noite todo gato é pardo. Todo assaltante vai parecer para quem foi assaltado igual. E vai reviver o sentimento de dor, de frustração, de ódio, e a pessoa vai querer que aquele assaltante pague, porque o assaltante original que gerou o trauma não pagou ainda. Pelo menos a dívida não foi paga diretamente ao É. assaltado, né? Não, Perguntas aí é. da nossa audiência. Oi? Perguntas da nossa audiência. Não, ainda não. Aproveitando o espaço aqui, pessoal que tem perguntas. Quem chegou agora, eu estou aqui conversando com o Jorge Fry, ele que é criminólogo, terapeuta comportamental, escritor de diversos livros na área da psicologia, né, de comportamentos. E essa é uma oportunidade que vocês têm aqui para também fazer perguntas. Nós hoje, né, estamos aqui no Setembro Amarelo, assim, denominado, e pessoas que tentam suicídios, que estão no momento até de depressão, e isso teve, geralmente, ocasionado por algum tipo de trauma, né, Jorge? E que Sim. não foi bem tratado, não, as pessoas não souberam, talvez, lidar com esse tipo de situação, a família, o próprio indivíduo que está sofrendo com isso, e esse tema específico aqui, superando os traumas pós-assalto, ele pode ser também relacionado não apenas à questão do assalto, mas algum tipo de trauma que lhe fez mal, né? E esse é um momento que, caso alguém também queira fazer um comentário, fazer uma pergunta, totalmente aberto aí para as pessoas participarem. Tá. Vamos lá. Imagina que o assalto, né, o trauma do assalto, tenha feito o copo emocional da pessoa transbordar. Né? Racionalmente, uma gota, né, um momento, dentro de uma existência inteira, não é o suficiente para fazer o copo transbordar. A não ser que o copo já estivesse cheio, no limite. E aí, Sim, qualquer situação a mais, qualquer dor a mais, faria ele transbordar. É por isso que, às vezes, não é nem o assalto, o furto. Né? Você subiu no ônibus, não percebeu, alguém foi lá e levou seu celular. Não houve a violência explícita, física, o confronto, houve só a subtração. Só não, né? Houve a subtração de uma coisa que é sua, que por direito ninguém poderia tomar, e essa subtração
ela encontrou o copo praticamente cheio. O que significa que a pessoa explodiu a partir dali, mas não por conta daquele acontecimento especificamente, mas por conta de um acúmulo de coisas mal resolvidas. Fazendo o link com o Setembro Amarelo, existem alguns motivos porque ele é comemorado em setembro, e o mais forte, comemorado não, trabalhado, desculpe. O Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio, ele, sendo trabalhado em setembro, ele funciona como um amortecedor para essa reta final do ano. Os índices de suicídio aumentam muito nessa reta final, quando o ano vai terminando e nós buscamos fazer um balanço de nossas vidas, né? Os objetivos que foram traçados, o que é que foi alcançado, o que é que não foi, nossas perdas e ganhos. Isso, de forma cíclica, a gente faz no final do ano. É quando a gente faz a promessa para os anos seguintes, o que é que vai, vou malhar, vou estudar, vou fazer isso. Normalmente não cumpre, né? Fazer regime, nada disso é levado a cabo, mas a tristeza, a solidão e a desesperança em relação a si mesmo faz com que agrave muito a situação de quem está no luto, de quem está numa depressão nesse momento do ano, já se encaminhando para essa reta final. Então, é muito importante levar essa mensagem do Setembro Amarelo, desses conteúdos que reestruturam a gente, que de alguma forma dão uma sacudida e dizem, a vida está aí para ser vivida, cara. Vamos acordar, vamos ver que o copo pode estar também meio vazio, que ele pode... falta muito ainda para você completar o seu ciclo de vida, para você terminar a sua existência. Então, calma, respire, dê mais um passo, viva mais um dia, e vamos em frente, tenha fé. A mensagem central normalmente é essa. Nada como um dia após o outro, né? E nada como uma noite para refrescar a cabeça e repensar os problemas entre 2 dias difíceis, né? O dia que aconteceu, a noite onde você vai colocar a cabeça no travesseiro, onde você vai fazer as suas orações, vai meditar, vai conversar com a pessoa que está do seu lado, vai desabafar, vai, né, dar aquela aliviada, e na grande maioria das vezes o dia seguinte vai trazer alguma solução para você, ou vai ser o começo do fim do problema. Isso é importante. Eu costumo dizer que se a gente ainda está vivo, é porque o nosso propósito de vida Isso. ainda está em curso, né? Ainda não chegou no aperfeiçoamento, né? E a gente interromper isso aí de uma maneira tentando aliviar uma dor, né? Ou aquela falsa expectativa que a morte é a resolução para os problemas, talvez não seja nada disso. Para quem acredita em vida após a morte, assim também como eu acredito, e a maioria das religiões também, isso pode ser muito doloroso, talvez. Essa vida Devastador. pode ser E devastadora. tanto é que dentro dessa filosofia de salvar vidas, Uhum. a nomenclatura que se dá para a família do suicida é de sobreviventes. Como é que você vai sobreviver àquela dor extrema da pessoa que se matou, né? É O um seu trauma. familiar que se matou. É um trauma É uma para quem fica. pesadíssimo. Tem famílias que não gostam nem de falar desse assunto, né? Da Não. forma como a pessoa foi embora, da forma como a pessoa se despediu, às vezes Gera causa até raiva, gera vergonha, revolta, né, gera também. frustração muito pesadas. Principalmente para quem tem filhos, né? Quem deixa crianças pequenas, a própria sociedade, com o tempo, vai olhar para as crianças e vai dizer, poxa, que covardia do pai e da mãe que não pensou nelas e tal. E É a uma família ponta do sofre também dedo, com né? isso. Ó, é órfão. Aquele órfão ali não foi acidente, foi o suicídio do pai ou da mãe, né? Uhum. É uma situação muito difícil de ser superada quando você se dispõe a trabalhar. Imagine para aquelas pessoas que se negam a trabalhar isso, se negam a enxergar a própria dor. É um trabalho de introspecção para expurgar, né? Exorcizar esses males. Imagina como
como não é difícil. E tudo começa, o tratamento de tudo isso, para que não se internalize e vire algo pior, se transforme numa doença, como a própria depressão, está relacionado a conversar, né? Expor. Seria isso o primeiro passo? O princípio do tratamento terapêutico, ele não é o que o terapeuta vai fazer por você, mas é a oportunidade que você tem de falar sobre a sua dor e, ao falar, você vai se ouvir. Um exemplo bem simples. Eu chego no consultório do terapeuta e digo, doutor, a minha dor é a maior dor do mundo. Na hora em que eu digo isso, esse som se propaga e eu ouço o que falei, o meu senso crítico vai fazer, peraí, cara, peraí. Como assim a tua dor é a maior dor do mundo? Será que não tem aí 1 bilhão de pessoas com mais sofrimento e dor que você? Então, o processo terapêutico se dá muitas vezes, o início vitorioso dele, virtuoso dele, é você podendo ouvir o que você está dizendo, é você poder permitir externar os sentimentos. Quando você se permite isso, o processo de cura já começa a vencer a inércia e começa a acontecer. Eu estava refletindo aqui, você falando, a gente começou a falar de traumas pós-assalto, tal, entramos aí em vários assuntos que, de uma certa forma, estão conectados, né, o comportamento humano. E aí me veio uma pergunta. As pessoas que passaram por um trauma ou que vivenciaram um assalto, por exemplo, estão passando ali naquele momento, estão sendo assaltadas. Se elas conseguem, de uma certa forma, a polícia chegou, ou alguém conseguiu reagir, deter aqueles ladrões, e aí a pessoa vai lá e tenta descarregar a sua raiva. Isso também seria, do ponto de vista de cura, certo? Não estou falando nem na questão do excesso da pessoa ir lá bater, isso aí já seria uma questão jurídica, mas é uma questão de cura interior, para superar o trauma que estava sendo vivenciado, e alguém foi lá e conseguiu deter, cessar aquela injusta agressão, e a pessoa agredida, de uma certa forma, também reagiu e partiu lá para se defender, vamos colocar assim. Isso, do ponto de vista de cura, ele seria natural, benéfico, porque tem pessoas que negam a questão se autoanulam, né? A questão até da legítima defesa, prega contra você reagir, prega contra você, de uma certa forma, se defender, se proteger. Isso seria ir contra a sua natureza? Totalmente. Primeiro ponto, morre mais gente do coração por implodir, engolir o grito, engolir a raiva, engolir a dor, do que aqueles que explodem, desabafam, e gritam e colocam isso para fora. Então, já começa por aí. O coração de quem nega e de quem implode falha muito mais do que o coração de quem extravasa, bota Extrava. para E tem fora. gente que diz o contrário. Rapaz, tu é muito nervoso, tu vai terminar morrendo do coração. Mas às vezes o cara nervoso, ele tá ali botando para fora o que não vai ficar armazenado, né? Que poderia fazer muito mal pro coração. Quando eu falo na explosão, é na erupção vulcânica que vai acontecer e vai cessar. O vulcão que fica ativo o tempo inteiro devasta tudo ao redor. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto da nossa natureza, da natureza animal, a reação diante do perigo. Então, se alguém vai dar um tapa, se alguém vai jogar uma pedra, se alguém vem com um pau, é natural que você se defenda, que a sua adrenalina dispare, que você entre no modo de fuga e de autoproteção ou de proteção a terceiros, né? que muitas vezes nós nos colocamos como escudo entre o perigo, a ameaça e aqueles que nós amamos. Esposa, filhos, pai, mãe. Nós nos voluntariamos para absorvermos essa pancada, absorvermos essa dor. Então, isso é natural. Não é natural você
tentar se condicionar a se encolher, a viver de uma forma muito covarde. A vida exige coragem. Coragem não é colocar um revólver na cintura e sair disparando para o alto, não. Coragem é você precisar ir, precisar fazer, precisar se expor, mesmo com medo. Coragem é você ir com medo de tudo. Não usar a situação como justificativa para enfiar a cabeça na terra e ser um avestruz exemplar. Então, nunca concordei, nem concordo com essa teoria de que você deve entregar tudo para o assaltante, fazer tudo o que ele quer, porque assim você vai ter sua vida poupada. Pô, eu não gosto muito de noticiário policial, mas os que eu assisto é tão abundante a quantidade de situações onde a vítima fez tudo o que o assaltante tinha exigido e ainda assim levou um tiro, ainda assim pereceu. Então, cara, se você tiver chance de salvar a sua vida, salve. O salvar pode significar correr, o salvar pode significar se atracar com bandido. Mas salve a sua vida. E não deixe que uma ideologia barata e covarde guie seus passos. Porque isso é antinatural. A própria natureza em si, né, os animais, eles têm o seu mecanismo de defesa, né? A gente negar isso também gera traumas, né? Você ser aquela ovelhinha indo para o matadouro, sabendo que vai morrer, tendo às vezes condições, né, de fato, como você disse, ou correr ou reagir de uma certa forma. E isso tudo gera problemas psicológicos, né? Porque você já começa a ter uma predisposição a sempre ser passivo a tudo, né? Eu imagino que você vai criando um sistema, né? Dentro da sua cabeça de sempre ser passivo, de não ter problemas, de evitar problemas. Aí já vem aquelas ansiedades, tá? Os traumas, Vem a você não explosão supera. através de vários tipos de somatizações, né? Uhum. Deixa eu dar só o exemplo do escorpião. Nós sempre lutamos por nossa sobrevivência. Nós e a maioria esmagadora das vidas que habitam o planeta. O escorpião, o aracnídeo lá, se você o encurralar, se você colocar num canto que ele não tenha saída, ele vai tentar ferroar você, ele vai tentar fugir. Se ficar muito claro que ele não vai ter opção para isso aí, ele se mata. Ele usa o próprio ferrão e se mata. Então, esse processo de autodestruição, ele não faz parte da natureza humana. Ele já vem na programação do escorpião, mas nós não somos escorpiões. Nós somos seres humanos que, se nós estamos aqui hoje, é porque os nossos ancestrais foram além, foram corajosos e criaram esse caminho que nos trouxe até aqui. Nós não caímos aqui de paraquedas. Nós somos o resultado de centenas de milhares de anos de evolução. Então, E isso inclui lutas, né? Superações. Imagina se o primeiro cara que encontrou o problema desistisse, a gente não estaria aqui, né? O ancestral da pessoa que está, de repente, aí nos ouvindo, né? O antepassado, o cara que encontrou o primeiro problema desistiu, você não estaria aqui hoje, né? E isso. imagina o antepassado vendo o descendente dele, né? De onde quer que esteja, e o cara Aham, virou um homem geleia. O cara fala: Meu é. Deus do céu, eu passei por tantos sacrifícios, enfrentei tantos perigos para isso. Essa geleia de Mocotó usar meu sobrenome? Não é possível. Aí, A gente brinca assim, mas é numa expectativa de superar o trauma, de conversar, de colocar para fora, de saber que o seu problema não é maior do que o do outro, sempre vai existir um problema maior e que existem soluções para os mais variados problemas, né? E se não existe ainda uma solução, está na hora de você criar a solução. Talvez você seja a pessoa chamada para criar a solução. Eu faça penso dessa acontecer, né? forma. Faça acontecer. A nossa amiga aqui, advogada Elaine Cristina, está colocando: eu prefiro levar logo tiro do que fazer tudo que o bandido quer
e morrer depois. Existe esse outro lado da moeda também, né? No sentido de é Não melhor, vou se julgar. tiver a condição de reagir, sabendo que você já vai levar um tiro de todo jeito, você tem que salvar a sua vida, né? Tem que partir para tudo ou nada. É, o que que acontece? Muitas vezes o bandido não espera a reação, muitas vezes a arma é de brinquedo, muitas vezes a arma é de verdade, mas está descarregada, muitas vezes a arma está carregada, mas a munição é velha, Ele não sabe muitas usar o vezes ele não tem equipamento. coragem de atirar. Então, É, não é 100% das vezes que você tem ali o ladrão, um profissional, o facínora que vai acabar com você. Pô, tem situações diferentes se apresentando todos os dias. Analise. Quando nós entramos nesse modo de fuga e luta, quando o nosso sistema límbico está a todo, nós temos uma capacidade de processamento das informações muito rapidamente. Então, o nosso instinto acelera de forma muito, muito grande. Nossa visão periférica começa a enxergar coisas que a gente não estava habituado. Então, você vê a possibilidade de alguém chegando, você percebe que de repente tem alguém vindo por trás. Você, nesse modo de fera, né? de Nosso modo proteção, não um estilo de de defesa, né? De autoproteção, proteção. ele faz com que a própria adrenalina faz com que você use uma força que você não sabia que tinha. Você Isso. consiga, em nome da sua sobrevivência, e mais ainda, em nome da sobrevivência daqueles que você ama, você às vezes leva uma paulada, um murro, uma agressão violenta e só vai sentir no dia seguinte. Porque ali todo o seu ser estava focado em anular, Defesa. aniquilar, neutralizar a ameaça que estava tentando atacar a sua família. Você tem filhos, filhos lindos, maravilhosos, e eu sei que você não deixaria que nada acontecesse com eles e se colocaria sempre como o protetor. Você é o paizão que não vai deixar que nada aconteça nem à sua esposa, nem aos seus filhos. Então, esse modelo é o modelo a ser reproduzido. E não do cara que fica ali no cantinho, se fingindo de morto, não é comigo. Pô, aí não funciona. Existe vida além dos nossos problemas, né? Existe, Ah, também. existe vida. Se as pessoas estão felizes aí fora, é porque existe vida, alegria, além dos nossos problemas. Eu acredito que, como eu disse anteriormente, se você está vivenciando um trauma, um problema, é para superá-lo e transformar isso em poesia lá na frente, ou transformar isso em superação até para os outros, né? Então, Bem colocado. A catarse, né, que é se colocar para fora, ou o sublimar uma emoção ruim, como você colocou agora, você pode escrever a respeito, você uhum, pode fazer uma pintura, você pode fazer uma escultura, uma música, gravar um filme, é, colocar para materializar aquela dor e dar um sentido positivo àquilo, porque você tirou do peito, né, tirou de dentro de você e transformou aquilo, às vezes, num registro até bonito de vida. é, Então você reverteu, né? quem chegou agora talvez esteja pensando assim, pô, os caras estão falando aqui de uma coisa que eles nem vivenciaram. Pelo contrário, eu comecei já dizendo que eu passei por um trauma de um assalto, de ficar refém por 2 horas, isso no ano 2010. E graças a Deus eu superei isso. Isso serviu de ponte até, quando depois eu entrei na área da segurança, isso serve de testemunho para uma superação, para uma prevenção, para um alerta para alguém. E você também, Gel, já passou por situações de traumas, né, de perdas, e que isso serviu de ponte para que você superasse, né? A gente está falando de coisas que a gente viveu na pele, né? A gente não está falando de nada aqui que a gente não experienciou. A coisa de ver a morte, né, dando um beijinho aqui do lado, é difícil, mas quando eu passei por isso, quando eu atravessei e saí do outro lado, eu exercitei a minha resiliência. Em outras palavras, o couro ficou mais grosso. Né? A Uhum. gente, a cada paulada que leva, começa a perceber que fica mais forte
E, lógico, você não vai procurar o Isso. problema, mas você sabe que está mais apto a encará-lo quando ele chega. Isso desde cair de moto, o cara colocar um revólver na minha cabeça, puxar o gatilho e não funcionar. Então, vai de um espectro a outro. É estar E na tem uma, beira-mar, boa viagem, e começar um tiroteio com minha família no meio do fogo cruzado. Então, é pegar os filhos e sair correndo para pular uma mureta e ficar na beira-mar. É, bom, eu tô com 57 anos, já vivi um bocado de experiências excelentes e outras bem amargas, bem difíceis. Mas se eu estou contando aqui hoje a história, é porque elas, eu fui mais forte do que as situações, né? Eu fui além delas. Elas ficaram no passado. E eu estou aqui contando a história. exato. E quando a gente supera, né, esses traumas, a gente tem isso como lição e começa a perceber que não se entra duas vezes no mesmo rio, né? O rio nunca vai ser o mesmo. A gente sempre vai, se a gente passar por uma situação semelhante, nunca vai ser igual a outra. E a gente já vai ter se é uma situação semelhante, a gente vai ter uma experiência para até saber lidar com ela, né? Então, é saber superar os traumas, extraindo as lições que a vida também nos ensina. Porque quem está nessa terra aqui tem um propósito de vida, né? Às vezes é criar uma solução, né, diante de uma situação que ainda talvez nem exista, e você é o cara escolhido para criar essa solução, e ninguém está isento aqui desse mundo de passar por privações, né? Por situações difíceis. A gente tem que saber lidar com elas, sim, por mais dolorosas que elas sejam. E o que eu digo é muito bom nós termos, né, amigos, pessoas para conversar. Quando não, quando não se tem alguém por perto, a gente procurar até a ajuda de um profissional mesmo, né, de um psicólogo, de um terapeuta, de alguém que nos ouça, que nos ajude a colocar para fora, expor o problema e tratar, né? De repente, eu já passei por isso, e de achar que o meu problema não tem solução, quando você vai para a primeira sessão com um psicólogo, com um terapeuta, você já achou a solução em você mesmo. Só o Isso. fato de você expor. Então, isso é muito bonito na vida, né? E a gente É. precisa enxergar esse belo, né? Que o próprio organismo ele produz a questão da reação, da defesa, da cura, né? O próprio organismo. Nós, nós buscamos a vida, né? Nós buscamos a melhora. Existem pessoas numa condição patológica que procuram o inverso? Existe, porque sempre existem os descaminhos, mas nós buscamos a felicidade, nós estamos aqui para buscar essa superação diária. Nem todos os dias serão de batalha, nem todos os dias serão de dor. Então, o equilíbrio dessa balança chamada vida é exatamente isso. Como você colocou, né? Conversar com um amigo, conversar com um profissional, ou conversar com o espelho. Né? Você ir Se para vê, frente do né? espelho e dizer, ó, cara, vamos começar a mudar essa história de vida. Vamos reescrever esse roteiro aí, porque não está dando certo. E também, eu tenho uma frase bem curtinha que eu gosto muito eu já li, gosto muito de lembrar, que é hora que melhora. Oração. Meditação, oração para aquilo que você Contemplação, né? tem. Essa coisa de você se conectar com algo que vai além de você mesmo, traz sim cura, traz sim benefícios. Isso Só é. temos, só temos agora 50 segundos. O tempo passou e eu nem percebi. Fica, é sempre assim. Mas fica meu muito obrigado e fique conta comigo. Cada vez que você, qualquer que seja o tema, estou à sua inteira disposição. Obrigado a vocês que participaram. É uma honra ter tido a companhia de vocês. Obrigado É mesmo. isso, gente. A gente hoje esteve aqui com George Fry, criminólogo, terapeuta comportamental. Sigam a página dele no Instagram, o AC, né? O AC, O ACH, o ACHPC. PC. Pronto, o ACHPC. Gente, fique com Deus, uma excelente noite. Só temos 10 segundos aí.
Agradeço, George, agradeço ao Ismael, a todo mundo que está aqui participando conosco. Foi muito bom tê-los conosco. Valeu, um abraço. Boa noite.